Uma garota reflete sobre o popular jogo de outono em que você joga como uma ingênua prodígio e tenta iniciar um relacionamento com três jovens encantadores enquanto olha para o celular. Ela está olhando para o celular quando um caminhão de repente aparece em sua direção. Em seus pensamentos, a garota decide que escolheria um ladrão como seu personagem favorito no jogo porque ele se parece com ela. Ela deseja renascer como uma ladra e viver pacificamente, mas por que os personagens principais masculinos e femininos brigam por ela? Dois homens estão no palácio exigindo que a garota libere o refém, cuja garganta ela ameaça com uma faca. A garota está franzindo a testa. O refém pede para não ser machucada porque confia na irmã de Penny. O homem de cabelo azul corta bruscamente este pedido, dizendo que ela é bondosa demais e que, embora isso tenha funcionado para ele uma vez, não funcionará com essa garota gananciosa. Ele estende a mão para retirar sua espada da bainha. Essa cena se revela como uma projeção na parede de um prédio alto, mostrando três homens em trajes reais com cabelos vermelhos, azuis e loiros. Três meninas em uniformes escolares assistem entusiasmadas à cena, elogiando o rei. Elas continuam a discutir a trama sobre Xiaonu, que se revelou ser o filho do mestre, e Rafael, que mal é lembrado, embora o jogo seja sobre ele. Quando estavam prestes a atravessar a faixa de pedestres, foram subitamente interrompidas por uma mulher pedindo passagem. As garotas se desculpam até que de repente notam os brincos da mulher. Era uma joia limitada que só podia ser obtida no evento Noite Chuvosa no Trono às 18h38 do dia 31 de junho de 2021, no ano de Xinchu. A mulher com os brincos recebe uma mensagem da empresa Noite Chuvosa no Trono com uma oferta para participar de uma pesquisa como jogadora da lista dourada para um presente exclusivo. A mulher está olhando para o celular enquanto atravessa a rua respondendo ao questionário. Uma das perguntas é qual personagem ela mais gosta e por quê. Ela responde que é o ladrão porque se parece com ela. A luz amarela dos faróis a distrai. Um caminhão entra na estrada. O questionário faz a última pergunta: o que ela espera do jogo? O celular cai ao lado da mulher em uma poça de sangue e se quebra. Eu quero ser amada, ela responde. De repente, a tela se ilumina em azul indicando que a coleta de dados está completa. Um portal para o mundo digital aparece e a puxa para dentro. Uma garota com um vestido rosa e longos cabelos dourados aparece do outro lado do espaço. O celular a recebe em Noite Chuvosa no Trono. A empregada acorda a garota de cabelos dourados, que agora parece uma criança, chamando-a de Senhorita Penny. Ela pede para se comportar bem, lembrando sua origem. Ela é Penny Gladstone, a filha mais velha da família Gladstone, a mais respeitável família, exceto pela realeza. A garota, em choque, examina o palácio em que está. Ela se lembra de Penny segurando um punhal no pescoço de seu anfitrião, com uma carranca. Desde o nascimento, expectativas foram colocadas em Penny. Ela deveria herdar a coroa da filha de Deus e trazer glória à família, mas isso se tornou uma ilusão. O nome muda e toda a esperança desaparece. As pessoas ao redor agora prestam atenção à pequena garota de cabelo roxo. Ciúmes e ressentimentos quebraram seu coração puro. Esta é a trama do jogo Noite Chuvosa no Trono, e agora ela é Penny, uma ladra do jogo com um rosto bonito. A mulher diz que adorava jogos Otome em sua vida passada e agora se tornou uma participante após ser atropelada por um caminhão. Ela está indignada. Por que não prestar atenção na personagem principal, Claire Burro, em vez da ladra? A empregada penteia o cabelo da garota, veste-a e a lava, dizendo que hoje haverá um jantar em família, o que não acontece com frequência. Ela pede para que Penny esteja animada. Os criados discutem fervorosamente como é difícil enfatizar a beleza perfeita da garota e manter seu cabelo em ordem. Alguns correm para o comerciante de pedras preciosas, outros para a costureira mais popular do ano, mas a garota está com fome, então ela pula na empregada para pará-la, usando seu charme e pedindo desculpas. A empregada congela e desmaia devido aos sentimentos. Ela é uma tsundere e realmente ama Penny. A garota quer se concentrar no Duque Tirano, Joro Gladstone, talvez para destruir seus parentes no jogo, pois sua morte foi causada por ele. Penny é a irmã biológica dele. Ele geralmente passava tempo no acampamento noturno,
por isso tinha uma relação próxima com sua irmã. A garota decide que precisa ser cuidadosa para não provocá-lo. De repente, ela bate a cabeça em alguém. Levantando a cabeça, descobre que é seu irmão, mas agora ela é apenas uma criança de 10 anos. Não importa o quão cruel ele será com ela no futuro, então ela simplesmente o cumprimenta feliz. Ignorando-a, ele a levanta pelas roupas com uma mão e indaga a empregada sobre quem ela é. A empregada ri, dizendo que em 4 anos, o Sr. Chaluno já havia esquecido sua irmã. A garota fica emburrada, o rapaz a chama de monstro e puxa suas bochechas. Penny fica furiosa em sua mente e o atinge. Chaluno diz que sempre sente como se ela estivesse implicando com ele. A empregada oferece-lhe o café da manhã, mas ele recusa porque acabou de chegar e precisa cumprimentar a mãe primeiro. A garota se pergunta por que nunca ouviu falar da mãe no jogo. Ela pensa que talvez, se conseguir conquistar o amor da mãe, possa sobreviver no jogo. Esta é uma grande oportunidade. Ela pede ao irmão para esperar e corre atrás dele. Eles caminham pelo corredor em silêncio. A mãe está sentada do lado de fora na praça. Ela é incrivelmente bela, com cabelos dourados, olhos azuis e um longo vestido verde. Ela elogia Penny por ter vindo, depois a pega e a gira no ar. O rapaz diz que ela mima demais. Em resposta, a mãe o provoca dizendo que seria bom se ele também agisse como uma criança e abraça Penny. Chaluno diz que só veio para acompanhá-la ao café da manhã, mas a mãe recusa, dizendo que Penny também irá com ela e a abraça. A garota se acalma em seus braços e fecha os olhos, se perguntando se o abraço da mãe é realmente tão caloroso. Ela se lembra de como, em sua vida real anterior, sua mãe gritava histericamente, jogava coisas nela, a expulsava de casa e dizia que seria melhor não tê-la dado à luz. A garota começou a sangrar após ser atingida por um livro na cabeça e, com um olhar deprimido e indiferente, ela ouvia os gritos em silêncio. Mamãe, desculpe. Vou me esforçar. Então, a garota é puxada de um pesadelo, é Chaluno batendo em sua testa. A mãe explica que estava assustada porque ela não acordava há muito tempo, repetindo desculpe e pergunta se ela teve um pesadelo. A garota ri confusa, lembrando de fragmentos de um sonho. Ela se pergunta se era uma memória de uma vida passada e que tipo de pessoa ela era lá. Por que não consegue se lembrar? A mãe, empolgada, pergunta se a doença dela foi embora e pede para falar caso se sinta mal de repente. Cho minimiza a situação, dizendo que ela apenas dormiu demais. O garoto informa que voltou para casa porque o dia do sacrifício está se aproximando. Penny pergunta o que é isso, enquanto mastiga chocolate. A cada 5 anos, o Templo de Erez realiza um dia em que os futuros herdeiros das principais famílias o visitam e ouvem orações divinas. A garota menciona que este evento é uma das atualizações do jogo. Ela pensa que precisa ir ao festival, talvez assim encontre a equipe de desenvolvimento do jogo e ache um caminho de volta. Penny diz animadamente que também quer participar do sacrifício a Deus. Ela olha para cima, chocada. Shia se aproxima da garota de forma ameaçadora, dizendo que apenas o futuro herdeiro da família pode participar e, agarrando o cabo da espada, pergunta se ela quer lutar pelo título de herdeira da família Gladstone. A garota, assustada, diz que não entendeu e, na verdade, só queria brincar. Em sua mente, decide que precisa ser mais cuidadosa para não morrer. Ela espera que sua mãe a salve. Ela bebe um copo de chá e começa a tossir. Um servo e Cho correm até ela. A empregada diz que o médico proibiu que ela bebesse chá de gina, mas ele se desculpa dizendo que está tudo bem. Penny se pergunta qual médico eles estão falando e por que nunca apareceu no jogo. A garota se lembra de cenas do jogo, nelas, a Penny adulta agarra Cho pelo colarinho, perguntando por que ele esqueceu da mãe e trata tão bem aquela garota, mesmo sendo tudo por causa dela. Ele a empurra e diz para parar de culpar os outros. Talvez Penny tenha matado a mãe. Porque não funciona, diz Penny, chorando, colocando as mãos no corpo da mãe. Naquele momento, ela está deitada na cama e a conforta, dizendo que não é culpa dela, mas a vontade de Deus, e foi Deus quem lhe deu Penny. Um brilho azul emana das mãos da garota, ela pensa que é tudo por causa dela,
porque ela não é realmente filha da mãe, então não funciona. Na verdade, ela é o erro que matou a mãe. É por isso que ela não atacou Claire. O poder que Deus deu desaparece quando você assiste à morte de um ente querido, então não pode fazer nada. Essa dor da perda não desaparece, apenas se transforma em raiva contra os outros. Penny vê novamente a garota de cabelo roxo cercada por 3 meninos, uma ladra triste e perdedora. É por isso que ela se parece tanto com ela. A vida de Penny é semelhante à sua vida passada, pensa a garota. A garota percebe que a vida da mãe está chegando ao fim e se agarra a ela. A mãe brinca, perguntando se Penny realmente quer ser uma herdeira. Quando ela responde que sim, a mãe diz que gostaria que sua filha encontrasse um trabalho que ama, se casasse com seu amado e formasse uma família, mas se ela quiser, pode se tornar herdeira e a mãe a apoiará. A garota salta dos braços da mãe e corre para fora do palácio enquanto um servo a chama. Em sua mente, ela diz que não quer que isso termine assim, porque é diferente da outra mulher. Ela acaricia suavemente o cabelo e morrerá em 1 ano. A garota grita que não quer tal fim. Penny está correndo para fora quando, de repente, uma flecha corta sua bochecha. Ela corre para o campo de treinamento. Um garoto de cabelo vermelho, com um arco nas mãos, e os arqueiros atrás dele olham para ela chocados. Mas Penny os encara com um olhar confiante, não infantil. Ela pretende evitar esse fim. Um corte vermelho é visível na bochecha da garota. A equipe de atiradores corre até Penny para garantir que ela está bem. Um dos garotos congela, chocado. Essa garota que parece ter 10 anos de idade acabou de ter um olhar tão aterrorizante? Show, irritado, agarra a mão da garota e grita para ela sair dali, mas Penny não pode, ela precisa contatar os desenvolvedores do jogo para salvar sua mãe. Portanto, a garota encontra uma saída para a situação, ela faz uma cara encantadora e se joga nos braços do irmão. Os rapazes ao redor ficam chocados, eles não sabiam que a família Gladstone tinha uma relação tão calorosa. Shia fica irritado, agarra Penny pelo colarinho e a joga por cima da cerca, dizendo que é muito perigoso ali e ela não deve voltar mais. A garota fica feliz, Shia não está tão bravo com ela como no jogo, então ela será capaz de causar uma boa impressão. No dia seguinte, ela vai a todos os lugares atrás do irmão, tentando servi-lo. Ela traz biscoitos, água e está constantemente ao lado dele. Esse comportamento irrita o garoto, pois é muito perigoso para uma criança. Enquanto isso, Penny corre feliz até ele com um kit de primeiros socorros. De repente, um dos magos em treinamento libera uma camada de magia roxa diretamente em sua direção. Show grita tentando alertá-los e agarra Penny, cobrindo-a da camada roxa, emitindo um brilho azul de suas mãos. Uma explosão alta varre o campo de treinamento. Quando a garota assustada abre os olhos, gotas de sangue caem em seu rosto, é a mão ferida de seu irmão, que ainda brilha com um brilho azul. Ele a olha com firmeza e diz que avisou que é realmente perigoso para ela ali. Um aviso foi postado no portão do campo de treinamento proibindo a entrada de Penny, caso contrário, a magia protetora preparada seria ativada. A garota fica indignada, ela não sabia que Show iria bloquear o ataque na sua frente. Penny vê uma garota com tranças verdes se aproximando do portão. Ela corre até ela e pergunta se seu irmão está bem, mas ele diz que foi curado, então não haverá problemas no dia do sacrifício nem na viagem ao Bosque Negro na próxima semana. A garota se pergunta, não é esse o bosque com monstros de alto nível? Ela se pergunta por que eles estão indo para lá. Descobre-se que, embora os monstros fiquem mais ativos todo o verão, é nessa época que a flor Lágrimas de Nesto floresce. É um material incrivelmente raro, e a armadura feita dele será capaz de bloquear o golpe fatal que será desferido a Penny. Na biblioteca, ela menciona que há jogadores de alto nível lutando no Bosque Negro, mas existe uma maneira de atravessar essa localização sem se machucar. A garota encontra a página certa em um livro, é assim que ela levará as lágrimas de Erez para Shia e pagará a dívida. No campo de treinamento, algo distrai Shia, são as empregadas procurando por Penny, pois não a veem desde o almoço. Lágrimas surgem nos olhos das mulheres.
A garota de cabelo verde estava com medo de que ela tivesse ido ao Bosque Negro, já que havia contado a Penny sobre as lágrimas de Erez mais cedo naquela tarde, ela poderia querer pegar a flor como recompensa. O garoto, chocado, rende os dentes e o medo invade seus olhos. Ele rapidamente sai do campo de treinamento enquanto seus amigos tentam pará-lo. A escuridão está caindo sobre o bosque. Shaw, nervoso, está no meio das árvores, chamando por Penny. Ele teme que já possa ser tarde demais. Ele olha para trás. O arbusto em busca de uma garota e congela ao ver os olhos vermelhos ardentes de um enorme monstro. É um leão de nível 6 com uma escama na cauda, extremamente agressivo, que não permite que ninguém entre em seu território. Shia, horrorizado, imagina o que poderia ter acontecido se Penny o tivesse encontrado. De repente, ele nota uma pequena luva de couro caída perto das garras do monstro. Uma onda de terror cobre os olhos do garoto, que, com um único golpe de sua espada, corta o corpo do monstro. Desesperado, ele agarra a luva e a aperta. Shaw treme, rangendo os dentes e olhando para o vazio. Subitamente, ele ouve uma voz. Chocado, ele vira a cabeça em direção ao som e encontra Penny sentada ali, com o rosto sujo de terra, encolhida e segurando a cabeça com a mão. Ele a chama, e ela sorri feliz ao ver seu irmão. Shia corre até ela e, agarrando-a pelos ombros, pergunta severamente por que ela veio ali. Desespero aparece em seu rosto, temendo que ela já estivesse morta. Shaw ajoelha-se, e ela pede para ele não ficar bravo com ela, inclinando-se contra ele. O rapaz a abraça com força. Nesse momento, a garota tem uma sensação estranha, como se não estivesse sendo segurada pelo frio Shia Luno, mas por outra pessoa. Ele temia perder sua irmã. A mãe pergunta ao médico o que aconteceu com Penny. Shaw conta que ela encontrou um monstro de nível 6 na floresta, mas o médico diz que em seu corpo há apenas pequenos arranhões de galhos e hematomas, ela deve ter tido sorte. Penny está dormindo na cama. Shia, que estava sentado perto em uma cadeira, adormeceu com a cabeça ao lado de sua irmã, parecendo ter vigiado-a. A mãe pede ao médico que a informe se algo acontecer e ambos saem do quarto. Penny acorda e olha para seu irmão. Ela pensa que teve sorte, mesmo que o nível do monstro que guarda a flor seja alto, é possível usar a poção paralisante e ganhar uma pausa de 3 segundos. Assim, o modelo do monstro fica suspenso no jogo, ocorrendo um erro. Felizmente, esse bug também existe neste mundo. Se ela conquistar simpatia, poderá encontrar os desenvolvedores do jogo e retornar. Penny acaricia o cabelo do irmão, sabendo que quando a mãe morrer, o caráter dele nunca mais será o mesmo. Mas talvez ela possa viver em harmonia com Shaw como um irmão e irmã normais. Ela olha para o irmão adormecido com um olhar terno e pede para ele esperar um pouco mais, e em breve, ela trará de volta sua antiga irmã. Uma luxuosa carruagem chega ao grande templo. Penny desce dela. Como cidadã do reino, ela chegou à província onde ocorre a adoração dos aristocratas. A garota está feliz por ter conseguido que Shia Luno a trouxesse ali, mas para chegar ao salão principal do templo, ela precisa se livrar do guarda, um homem de cabelo grisalho curto. Ela diz que precisa ir ao banheiro, e o homem a deixa ir, pedindo que volte o mais rápido possível. Ela realmente precisa voltar antes que seu irmão descubra essa travessura. Mas, de repente, a garota é interrompida por um grito. Um homem adulto está zangado com uma criança que pisou em seu sapato. Ele a empurra, causando indignação entre as pessoas ao verem uma pequena garota de cabelo roxo, dizendo que ela pisou acidentalmente no pé dele. O homem fica enfurecido e levanta a mão para bater na criança. De repente, Penny corre e a abraça, perguntando há quanto tempo ela estava procurando por sua irmã. Ela se desculpa com Victor, da família Gladstone, dizendo: "Peço desculpas pelo comportamento dela. É minha irmã mais nova, e ainda estamos nos adaptando às regras da cidade. Espero que possa perdoá-la." O homem, Victor, franze a testa, mas ao ver a firmeza nos olhos de Penny, recua. Penny segura a mão da garota de cabelo roxo e a leva para longe, garantindo que está segura. Ela respira fundo, aliviada por ter evitado um problema maior e determinada a continuar sua missão no templo.
Este é o parente dela que morou no exterior por muito tempo. Victor fica horrorizado e pergunta se esta é a mesma cruel família Gladstone. A garota concorda e diz que pode pedir ao irmão e ao pai que se desculpem com ele. O homem assustado recusa e rapidamente se afasta. A garota agradece e pergunta o nome de Penny. Ela alcança o ombro de Penny com sua mão ferida, acidentalmente sujando suas roupas, e pede desculpas, constrangida. Penny sorri sinceramente e coloca uma bandagem no braço dela, mas precisa ir. Diz a garota que haverá na próxima vez e sai. A garota a observa entusiasmada. De repente, sua mãe a chama dizendo que ela não deveria estar ali, mas a garota de cabelo roxo, Claire, não se move, congelada no lugar com um brilho de encantamento nos olhos. A garota responde que acabou de conhecer um anjo, olhando novamente na direção de Penny, que se afasta gradualmente. Penny tenta subir em um parapeito para entrar no templo, mas acidentalmente chuta a cabeça de alguém. É um rapaz de cabelo azul, que não parece hostil. Ele a segura e a puxa para seus braços, dizendo que ela parece um gatinho. Este é Dylan Hill. Penny treme ao descobrir que ele é o único príncipe herdeiro do Império Cana. Ele possui um raio, é um oficial e um dos escolhidos. Na verdade, é o líder de uma organização revolucionária secreta que luta pelos direitos das pessoas comuns contra a nobreza. Ele tem um caráter inteligente e firme, e se sentiu apegado a ela. Penny está confusa, pois este personagem nem apareceu no jogo. Como isso aconteceu? Ela se levanta do colo dele, envergonhada, e se curva para se desculpar por sua grosseria. Dylan agarra sua mão e a leva ao rosto, beijando-a. Ele diz que espera que este não seja o último encontro deles. A garota cora quando ele sorri para ela e se afasta. O servo pergunta com quem ele estava falando. Dylan sorri, dizendo que a garota ficou envergonhada, pensando em como ele é bonito. Ele definitivamente é digno do título de majestade. Penny enrola o cabelo ao redor do dedo, pensando que seu personagem pode gostar dele. Ela se lembra dos momentos em que se encontraram no jogo. Em sua imaginação, surge uma cena em que Dylan adulto está no palácio, ao lado de uma garota de cabelo roxo, a personagem principal da história. Penny os observa de cima, sobre as cabeças da multidão, com a mão cerrada em um punho. Eles estão vestidos de branco, se casando. A garota dá um tapa nas próprias bochechas, exclamando que precisa encontrar uma saída dali. O guarda retorna ao ouvir um barulho nos arbustos. Ele agarra Penny, perguntando o que ela está fazendo na área restrita. Neste momento, uma garota de beleza divina aparece diante deles, com longos cabelos brancos e olhos âmbar. Um vestido branco com uma fita dourada flutua atrás dela, formando uma aura radiante. O guarda imediatamente se curva, chamando-a de santa. A garota diz que Penny é sua convidada e que ele não deve constrangê-la. O homem se desculpa e volta a guardar o portão, deixando Penny no templo. A decoração requintada e cara adorna as paredes e, no centro, há um ícone de uma garota com longos cabelos brancos e flores nas mãos. A garota faz uma expressão culpada e se desculpa. De repente, ela cai de joelhos diante de Penny, chamando-a de irmão mais velho e começando a implorar por seu perdão. Penny olha para a garota, confusa. Ela se irrita e exige ser solta, mas a garota se agarra à sua perna, pedindo para ser ouvida. Eventualmente, ela enxuga uma lágrima do rosto e se levanta. Assim, Penny consegue ver a garota novamente. Os olhos âmbar combinam com as joias douradas, e pequenas flores de lírio estão cuidadosamente espalhadas em sua cabeça, emoldurando-a delicadamente. A fria cor branco-azulada de seu cabelo e suas orelhas abaixadas como uma criatura mítica. A garota pensa nas mulheres da equipe de desenvolvimento do jogo e admite que essa é realmente muito atraente. Com olhos ardentes, ela conclui que deve ser a senhora Miwa Noomi, mas a garota nega, revelando que é um homem da equipe de desenvolvimento, Jinson, com uma expressão orgulhosa. Ele explica que implorou a Yusi para desenhar tal personagem para ele. Continuando a se orgulhar de sua aparência no jogo, ele diz que garotas com seios grandes são as melhores.
Nesse momento, Penny se aproxima por trás e tenta estrangulá-lo com uma fita branca, com uma expressão furiosa, ameaçando matá-lo se ele não calar a boca. De repente, a clareza volta aos olhos da garota. Ela para e se desculpa rapidamente, explicando confusamente que é tomada por raiva ao ouvir a palavra desenvolvedor e sente um impulso de matar. Tomado pelo medo, o rapaz ouve sua explicação em silêncio. Finalmente, Penny se inclina sobre ele, com uma expressão ameaçadora, e pergunta que situação é aquela e o que acontecerá a seguir. Ainda mais horrorizado, o desenvolvedor recua e assegura apressadamente que explicará tudo. Após várias horas de explicações, Penny conclui que recebeu um beta confidencial para expandir o mercado de jogos de VR holográficos, mas houve uma falha no processo de desenvolvimento. Sentindo-se culpado, o desenvolvedor repete que, devido ao tempo perdido durante as férias de verão, todos os desenvolvedores tiveram que trabalhar horas extras por mais de 3 meses, mas o pagamento dos bônus de horas extras foi adiado até a submissão da aplicação. Devido a isso, os programadores penetraram no servidor do jogo no momento exato em que a garota entrou no jogo, transformando-se na forma que tem agora, como uma realidade mágica. Uma aura azul de cálculos e sistemas de computador aparece ao redor do personagem de cabelo azul. O desenvolvedor explica que não tem certeza das razões específicas, mas sabem uma coisa com certeza. Ele desenha elementos vermelhos no esquema, este mundo do jogo se tornou incontrolável. Um portal apareceu, pelo qual ela acidentalmente entrou. Brincando com os lampejos vermelhos no esquema, o homem explica que tais coisas não podem simplesmente acontecer no espaço do jogo e pergunta se a garota fez algum desejo ao sistema quando recebeu o código de convite. Penny parece confusa e perturbada. Esquemas azuis circulam ao seu redor, transformando-se em vermelho. Ela agarra a cabeça, incapaz de se lembrar. O garoto se surpreende com essa resposta. Ela explica que, desde que entrou no mundo do jogo, perdeu todas as suas memórias, mas ainda tem seu bom senso e sua experiência no jogo como pessoa moderna. No entanto, suas memórias de quem ela era e que tipo de relacionamentos tinha desapareceram. O rapaz parece pensativo, uma sombra de tristeza cobre seu rosto. Após um silêncio, ele fala sua teoria: este mundo foi criado apenas para ela e, se ela perder suas memórias de sua vida passada aqui no jogo, haverá apenas uma oportunidade para lembrar, uma memória que ela não quer pensar, mas que continua a incomodá-la. O desenvolvedor promete que buscará uma maneira de libertar a garota do jogo até encontrar uma solução. Enquanto isso, pede que ela se cuide. Ele mostra os gráficos holográficos do jogo e explica que a segunda metade do jogo não pode prosseguir sem ela. Penny, irritada, estende a mão e exige com confiança que ele lhe dê poder divino, pois ela quer salvar alguém. O desenvolvedor pergunta se este é um personagem do jogo. Penny, resoluta, explica que, embora para ele os personagens sejam apenas um conjunto de dados prontos, para ela, seus abraços calorosos e sentimentos involuntários se tornaram reais demais. Desde que apareceu neste mundo, ela não queria que ninguém morresse diante de seus olhos. Com confiança no rosto, ela pressiona o punho contra o peito e continua dizendo que quer ajudá-los, não importa o que custe. O desenvolvedor a observa por alguns segundos e um sorriso aparece em seu rosto. Com um olhar acolhedor, ele pede que ela o siga. Penny se encontra em um salão com altos tetos em forma de cúpula e grandes janelas que deixam entrar a luz do sol quente. O desenvolvedor a leva ao centro e a coloca em seu colo. Penny junta as mãos em oração enquanto o rapaz segura uma esfera brilhante acima de sua cabeça, com asas angelicais dobradas ao redor dela. O salão é deslumbrado por um brilho branco. Ambos recitam uma oração na qual juram perante o deus Eres. A garota tenta sentir sua presença e se tornar sua mão direita para enfrentar todas as aventuras e, então, será amada por todos. O príncipe para abruptamente e se vira como se tivesse levado um choque. Ele sente um poder, como se fosse de um oráculo, e ordena que todos se voltem para o templo. Quando a garota abre os olhos, encontra-se sozinha no meio do templo, cercada pela luz amarela e quente do lugar. Ela está feliz, pois agora pode confiar em si mesma. Inesperadamente, o príncipe aparece atrás dela, assustando Penny.
Ele pressiona a mão em seu queixo com interesse e examina a garota, dizendo que correu para lá assim que sentiu que uma verdadeira filha de Deus havia nascido. Ele sorri e comenta que parecia um gatinho. O rapaz pressiona a mão contra o peito. Ele rezou para que se encontrassem novamente e parece que Deus ouviu sua prece, razão pela qual ele está ali. A garota o olha em silêncio, fascinada. De repente, uma voz familiar chama Penny, fazendo-a estremecer. É seu irmão, acompanhado pelos servos. Ele observa a cena com espanto. O príncipe Dylan se vira para ele primeiro, dando-lhe um olhar acolhedor. Ele conclui que é um garoto da família Gladson. Xiao inclina a cabeça humildemente, chamando-o de Sua Majestade. Xiao dá à garota um olhar irritado, repreendendo-a por sair sozinha novamente. Penny se encolhe e pede desculpas mentalmente. Com uma expressão desagradada, Xiao se aproxima, agarra a mão de Penny e se desculpa com o príncipe por sua grosseria, explicando que precisa levar sua irmã de volta. A garota ao lado dele ri de forma desconfortável. Inesperadamente, Dylan também segura gentilmente a mão dela, não a deixando ir. Ele sorri suavemente e pede que ela ouça o que ele tem a dizer. A garota o olha com entusiasmo. O príncipe se inclina e beija sua mão, pedindo que ela se torne a futura rainha do império. Penny se surpreende, ficando em silêncio. Ela sente claramente que ele está mentindo, mesmo que não saiba exatamente como. Ela perdeu suas memórias de outra vida, onde era boa em ler as pessoas. As palavras de Dylan são gentis, mas seus olhos não refletem seu sorriso. Parece que ele a pediu em casamento sem ter sentimentos verdadeiros, apenas porque ela possui poderes especiais. A garota rende os dentes ao lembrar do príncipe segurando suavemente a mão da garota de cabelos roxos e a puxando para uma dança enquanto Penny os observa das sombras. Sim, ele a deixará, assim como fez no jogo. O ódio toma conta dela. O irmão de Penny chega para salvá-la a tempo. Ele a puxa para longe do rapaz e diz ao príncipe que sua irmã é muito jovem para se casar, pedindo que pare com as brincadeiras. Por outro lado, o príncipe novamente agarra o braço esquerdo de Penny, puxando-a como uma corda e a fazendo inclinar-se em sua direção, confusa. Com um sorriso doce, ele diz que não pediu a opinião de Gladson, enquanto segura as mãos de Penny. Os rapazes se encaram desafiadoramente, com faíscas entre eles. Penny diz que não quer isso, e Dylan afirma que, embora seja seu irmão mais velho, não tem o direito de decidir por ela. Finalmente, ambos se inclinam em direção a ela, o irmão com uma expressão irritada e o príncipe com um sorriso doentio. Ambos perguntam sua opinião, mas em vez de pensar, Penny fica zangada com a situação. Eles seguram suas mãos esquerda e direita, respectivamente, forçando-a a ficar suspensa no ar devido à grande diferença de altura, sem prestar atenção nela, imersos em sua disputa. No final, a garota não aguenta e pergunta por que a levantaram, já que seus pés não alcançam o chão. Ela se pergunta como tudo chegou a esse ponto. O jogo deveria apresentar uma luta apaixonada entre esses dois rapazes pela personagem principal, uma garota de cabelos roxos. Penny lembra-se de uma cena similar, onde ambos seguravam as mãos da garota, que parecia bonita, ao contrário dela, que se sente como um leitão sendo puxado para fora da água durante uma enchente. Dramaticamente, derrama lágrimas em sua mente, implorando para que resolvam essa situação embaraçosa o quanto antes. Como se ouvissem seu pedido, os rapazes lhe lançam um olhar indiferente e voltam a se encarar em um duelo silencioso, começando a puxá-la com força cada um para seu lado, como em uma brincadeira de cabo de guerra, até que Penny quase grita em alarme. Com uma expressão indiferente, o príncipe propõe uma competição para decidir o vencedor. Exasperado, Shaw concorda e sugere uma disputa de esgrima. Ambos soltam uma Penny surpresa e parecem perder o interesse nela. Dylan objeta, dizendo que a arma é muito perigosa e que a dama não deveria testemunhar cenas sangrentas. Em vez disso, ele sugere outra opção, jogar cartas, para a surpresa de Penny. As cartas Camus têm a reputação de terem sido criadas pelas deusas Erez e Auton durante suas férias no céu, sendo trazidas para o Império pelos santos, rapidamente ganhando popularidade em todo o estado. Agora, todos conhecem o jogo, desde o rei até uma criança de 3 anos.
O rapaz de cabelos vermelhos pensa que as decisões tomadas através das cartas Camus serão testemunhadas pelas próprias deusas, tornando essa opção mais adequada para seu duelo. No final, ele concorda. O príncipe, segurando 6 cartas douradas, explica as regras com um sorriso. Existem um total de 53 cartas Camus e uma delas é a carta da deusa da escuridão, Altina. As cartas são distribuídas para ambos os lados em uma certa ordem, e os jogadores jogam cartas que formam pares. O primeiro jogador pega uma carta do monte do segundo jogador e, se formar um par com as cartas do primeiro jogador, ele pode jogar esse par. Caso contrário, o segundo jogador pega uma carta do monte e assim por diante. O primeiro jogador a jogar todas as suas cartas é o vencedor. Penny, após ouvir as regras, pensa por alguns segundos e fica chocada. É um jogo de cartas comum, como a dama de espadas. Finalmente, o jogo começa, com os servos de cada lado se encarando desafiadoramente. O príncipe observa o rosto irritado de Xia com um sorriso. O apresentador anuncia o início do jogo de Camus. Penny ainda não se afastou e, chocada, aponta para ele e pergunta se era para ser o jogo de dama de espadas. O apresentador, embaraçado, explica que, de fato, esse era o nome original das cartas Camus distribuídas durante o feriado, mas o príncipe achou que soava muito grosseiro e, por ordem de Sua Majestade, o nome foi mudado para Mapas de Camus. Penny fica furiosa. Embora seja uma ladra no jogo, ela ainda é uma filha da família Gladstone, e agora seu casamento será decidido por um jogo comum de dama de espadas. Isso é humilhante. Enquanto isso, o príncipe e seu irmão já tomaram seus lugares à mesa. Dylan decide pegar a primeira carta. Penny está feliz, seu irmão geralmente é impassível, tornando difícil ler suas emoções. Isso é uma grande vantagem. O príncipe pega o mapa de Ala, a deusa da escuridão, e fica visivelmente satisfeito. Dylan imediatamente decide mudar sua escolha e Xia fica desolado. Penny está confusa, ele é realmente tão fácil de ler? Dylan pega os 5 de ouros e fica aliviado por não ter pegado Ala. Xia fica imediatamente deprimido. Na mente de Penny, ela já está descontando toda sua raiva em seu irmão, gritando para ele parar de mostrar suas emoções tão claramente, ou será fácil de ler. Ela decide que precisa fazer algo. Inclina-se para o ouvido de seu irmão e sussurra que ele definitivamente vencerá. Usa todo seu charme, sorrindo e com olhos brilhantes. Isso imediatamente motiva Xia, cujos olhos brilham, pronto para a batalha. Atrás dele, Penny continua a apoiá-lo, feliz que, enquanto ele estiver tão feliz, o príncipe não conseguirá ler seu humor. 1 minuto depois, o apresentador anuncia que Sua Majestade Dylan venceu a partida. Xia desaba sobre a mesa, completamente arrasado, com apenas uma carta na mão, a deusa da escuridão, Ala. Penny está indignada com o que aconteceu. Por algum tempo, Xia continuou a tirar apenas a carta branca de Ala. Ela olha para os rostos perplexos dos servos atrás do príncipe e percebe que ele apenas continuou a tirar a carta do meio. O príncipe, feliz, levanta-se da mesa pronto para fazer a aposta, mas Penny o interrompe. Ela explica a um surpreso Dylan que, segundo a lei da deusa, todos devem decidir sobre o casamento independentemente. Portanto, mesmo que seu irmão tenha perdido, ninguém pode ignorar seus desejos. Penny tira sua luva branca e a joga na mesa em frente ao príncipe, desafiando-o para uma luta e propondo jogar outra partida. Ela decide que, desta vez, competirá sozinha. A leve surpresa do príncipe se transforma em um sorriso gentil, e ele aceita o desafio. Penny senta-se à mesa com uma expressão ameaçadora. Embora não seja uma profissional, ela não mostrará suas emoções tão facilmente quanto Xia. O príncipe pega o mapa da deusa da escuridão, e um largo sorriso aparece no rosto de Penny. Seus olhos brilham como estrelas, e sua aparência inteira implora para que ele pegue essa carta. O apresentador anuncia o início da nova partida. Sua Majestade, Dylan, venceu a partida. O príncipe ri em sua mente, ambos realmente são família, tão similares, e nenhum deles consegue esconder suas emoções. Penny, desolada, senta-se oposta a ele, ao lado do mesmo show. Até mesmo os servos de ambos os lados parecem confusos com a situação.
Finalmente, o príncipe se aproxima de uma Penny abatida, lutando para aceitar a derrota, estende sua mão e oferece-se para acompanhá-la. Agora que tem o consentimento dela, o próximo passo é conhecer os pais um do outro. Ele sorri amplamente, irradiando afeto. Penny estremece, e Shaw ao lado dela parece ainda mais abatido. 2 carros seguem pela estrada, Dylan e Penny já estão em um deles, Shia foi colocada em outro. A garota está visivelmente nervosa, tentando descobrir como sair dessa situação. Em vez disso, o príncipe olha para ela com um sorriso calmo. Ela junta as mãos em oração, mas pergunta com preocupação se o príncipe tem certeza de sua decisão e se precisa de mais tempo para pensar, afinal, eles acabaram de se conhecer. O príncipe responde bondosamente que isso não é um problema, já que entre a aristocracia, os parceiros raramente se veem antes do casamento, então não há com o que se preocupar. Penny tenta convencê-lo novamente, dizendo que é muito jovem, mas o príncipe rejeita imediatamente, dizendo que primeiro só podem ficar noivos. A garota acrescenta que ainda precisará da permissão dos pais, o que é tão difícil. O príncipe ri, perguntando se não estão indo agora para o palácio de Gladstone de qualquer maneira. No final, a garota não aguenta, grita que não gosta nada do rapaz, agarrando a barra do vestido em seus joelhos com as palmas das mãos. Um silêncio constrangedor se instala entre eles por alguns segundos. A garota acena freneticamente com as mãos, preocupada, e se desculpa, tentando encontrar as palavras certas. O rapaz a olha indiferente e pergunta por que isso importa. A garota fica surpresa, o príncipe acena com a mão, bruscamente, dizendo que ela não entendeu o significado do casamento deles. Uma pessoa abençoada por Deus aparece no Império a cada 20 anos, sim, ela é dotada de poder divino. Isso dá esperança ao povo do Estado, graças a eles, esses poderes sagrados são tão diferentes de qualquer outra forma de magia. Eles podem ser usados em qualquer lugar, mesmo que esse poder caia nas mãos de outros impérios, não poderá ser usado para o propósito pretendido, esse poder trará tragédia e infortúnio aos habitantes desse estado. Portanto, o casamento com um dos abençoados por Deus é apenas uma maneira de manter a estabilidade. Dylan termina de explicar quando os cavalos que puxam a carruagem chegam às paredes do palácio. De fato, a essência deste casamento é garantir a força da vida pacífica e a estabilidade para o Império, e não tem nada a ver com se ambos estão apaixonados ou não. Com um rosto preocupado, Penny ouve suas palavras. A carruagem se dirige para as sombras, tornando tudo ao redor escuro. O príncipe diz que pode dar a ela algum tempo para pensar sobre isso e aceitar, mas espera que ela entenda o que ele quer dizer. A escuridão cobre seu rosto, e com um olhar triste e sério, ele diz que o Império não permitirá nada que perturbe sua estabilidade e harmonia. Quando a luz do sol novamente entra pelas janelas da carruagem, o rosto do rapaz muda imediatamente para um sorriso gentil. Ele diz que a vida normal de Penny será cuidada com o máximo de atenção, então ela não precisa se preocupar. Gentilmente, ele pergunta se está tudo bem, já que a garota parece pálida. Penny franze a testa e olha para ele, desanimada. O príncipe sorri com um sorriso maligno, seus olhos vermelhos parecem diabólicos na escuridão. Ele diz que, geralmente, uma atmosfera sombria como essa costuma deixar as pessoas deprimidas. Penny segura o vestido em seu colo novamente, ela entende que a pessoa diante dela não é de forma alguma como o príncipe que ela conhecia. 2 carruagens já estão paradas diante dos portões dourados do palácio. A garota pensa que, embora no jogo Dylan pudesse às vezes ser rigoroso com Clá, na maioria dos casos ele sempre foi muito gentil e atencioso. O príncipe lhe oferece a mão e agradece, Penny sai da carruagem desanimada. A garota percebe seu irmão ao lado, que olha na direção deles. O príncipe sorri provocativamente para ele, ela entende que as palavras de Dylan foram uma ameaça para ela e que, se ela o recusar, provavelmente morrerá cedo e envolverá outras pessoas nisso. Penny olha timidamente para o príncipe, o que ela deveria fazer agora? Agora, os 3 vão para o palácio por uma larga estrada no meio da praça, Shia está à frente, liderando-os. Dylan diz que conhece o Duque há 2 anos, mas esta é sua primeira visita ao palácio dele. Penny fica surpresa por ele conhecer seu pai, na verdade, ela mesma ainda não o conheceu.
O príncipe sorri genuinamente, dizendo que seu pai é, de certa forma, seu mentor, e sempre ouviu dele que a senhora Gladstone é uma mulher muito elegante e bonita. Ele esperava que não fosse rude chegar tão de repente. Xiao chama sua mãe quando a vê à frente, ela parece surpresa em encontrá-los. Ela está segurando uma pá em suas mãos, o que não combina com seu longo vestido verde, e está cavando algo no chão próximo. Um servo desanimado segura uma bandeja. Penny segura a cabeça, soluçando, ela tenta comer uma colherada de um líquido de cor suja que emite uma aura escura e sinistra. Xiao grita chamando sua mãe ao vê-la mais à frente. Ela parece surpresa ao encontrá-los, segurando uma pá que não combina em nada com seu longo vestido verde, enquanto cavava algo no chão próximo. Um servo abatido segurava uma bandeja, e Penny, chorando, apertava a cabeça, tentando comer uma colherada de um líquido de cor suja que emanava uma aura sombria e ameaçadora. A garota grita que aquilo cheira terrivelmente mal e tem um gosto ainda pior. Xia, irritado, a repreende, dizendo para não desperdiçar a comida, e vira-se para sua mãe, perguntando se ela estava prestes a enterrar o prato enquanto eles estavam fora. A família está sentada à mesa. A mãe, deprimida, tenta beber o líquido enquanto a empregada, envergonhada, serve mais comida do pote. A mulher tenta se justificar, dizendo que é apenas desajeitada, mas é interrompida imediatamente. Se sabe que é desajeitada, por que tentou? A mãe, com lágrimas nos olhos, resmunga que naquele dia tomou chá na casa da condessa, onde todas as mulheres, orgulhosas, contavam sobre as coisas que faziam para seus filhos, cachecóis, doces, joias. Tudo parecia tão feliz e harmonioso. E por isso, ela também quis fazer algo. Enxugando as lágrimas com um lenço, ela explica que Joro não vem para casa com frequência, então quis mostrar a ele seu amor materno. O menino empurra o prato com a comida perigosa, dizendo que o maior ato de amor seria ela não cozinhar para eles. A mulher se magoa e comenta que o filho simplesmente não a ama mais. A cena é observada silenciosamente por Penny e pelo príncipe. A garota pergunta o que ele pensa sobre a elegante e bela senhora Gladstone, de quem o pai deles lhe havia falado. Dylan, nervoso, está suando e, virando-se para a garota, sorri calorosamente, como se respondesse a uma piada. Penny entende que o sorriso foi apenas para evitar a pergunta. Ela pensa consigo mesma que aquilo era muito hipócrita. Sua mãe a chama, e imediatamente ela se vira com um sorriso radiante, perguntando o que aconteceu. O príncipe a olha irritado por trás, como se quisesse dizer que ela é a mesma hipócrita. A mãe sorri gentilmente e dá um tapinha na cabeça de Dylan. Ela não o reconhece, mas pensa que Penny trouxe um amigo, chamando-o de fofo. Pergunta qual é o nome dele, e o príncipe se apresenta: sou Dylan Dare. Sem acreditar no que ouve, a mulher congela por um momento e, com a voz trêmula, pergunta se é realmente ele. Dylan a cumprimenta novamente. Penny, em uma situação constrangedora, decide que já foi demais e diz que ele é um príncipe. A mãe fica imóvel, como se sua alma tivesse deixado o corpo. Ela acabará de chamar o príncipe de fofo e lhe deu tapinhas na cabeça como se ele fosse um filhote. Penny, ansiosa, tenta explicar a situação, gesticulando. Elas se conheceram em uma festa e se tornaram tão boas amigas que decidiram se encontrar novamente. Mas o príncipe resolve ir direto ao ponto. Ele sorri e se inclina diante da mãe de Penny, que está sentada numa cadeira à sua frente, colocando a mão no coração e pedindo permissão para ele e Penny se casarem. A mulher, surpresa, pergunta novamente. Xiao, ao fundo, começa a ficar irritado novamente, mas desvia o olhar. Dylan confirma o pedido de casamento, pegando a mão de Penny, pressionando-a contra si como em uma dança, e afirma que serão o casal perfeito. Que a própria deusa do destino o criou, disse o príncipe, com um sorriso sereno, fazendo a mãe estremecer em alarme. Ela tenta sorrir calmamente, mas responde que os dois ainda são muito jovens para falar de casamento e que só poderiam conversar sobre isso quando fossem mais velhos. Penny, feliz, se esconde atrás da mãe, mostrando a língua para o príncipe em sua mente. Ela elogia a mãe e também pede silenciosamente para que ela vire a panela com aquela mistura intragável na cabeça dele. Mas o príncipe não desiste.
Com um sorriso gracioso, ele pede que confiem nele e diz que será o casamento mais feliz e bem-sucedido do Império. Ele explica que Penny acabou de aceitar a vontade divina e recebeu o poder divino. Portanto, se ela entrar para a família imperial, seu poder poderá ser usado em todo o seu potencial. A cabeça da mãe gira com a quantidade de informações, mas Dylan continua, também será muito útil para a diplomacia. Ele desenvolveu um plano político para os próximos 10 anos e pode explicar tudo. Finalmente, a mãe não aguenta mais e o manda calar a boca, derrubando uma panela e uma cadeira no processo. Ela tenta acertá-lo, gritando que não entende uma palavra e que, se ela disse não, é não. Dylan, com calma e facilidade, desvia dos golpes. Ele para no lugar, pedindo para que ela se acalme. O rapaz a olha com seriedade, seus olhos perigosamente faiscando com um fogo vermelho, e diz que não aceitará a recusa. Nesse exato momento, a panela que havia voado pelo ar desce e cai com um estrondo direto na cabeça do príncipe. O conteúdo verde começa a escorrer lentamente pelo cabelo e rosto do garoto. Todos ao redor ficam apavorados. A mãe e Penny colocam as mãos no rosto, e até Xiao parece animado. Eles chamam Sua Majestade, temendo o pior. O rosto do garoto se escurece de raiva, enquanto um espírito negro sinistro envolve o caldeirão e o líquido verde pinga de seu queixo. Ele captura uma gota com o dedo, levando-a à boca para provar. Após alguns segundos de silêncio, ele declara que o gosto é horrível. Já é noite lá fora, o crepúsculo cobre o palácio, e apenas a janela iluminada e a lua amarela se destacam contra o céu azul escuro. Uma voz preocupada vem da janela, dizendo que foi muito assustador e que ela pensou que a realeza viria puni-los. Penny segura uma xícara na mão e tranquiliza sua mãe, dizendo que está tudo bem, que ele não parecia bravo. Eles lembram que, logo após o incidente, Dylan sorriu alegremente para eles, retirando a panela da cabeça e pedindo para usar o banheiro, pois não poderia voltar para o palácio naquele estado. Mas isso incomoda a garota um pouco. Na verdade, a falta genuína de raiva o torna ainda mais assustador. Do nada, a mãe pergunta por que o príncipe propôs casamento tão de repente. A garota hesita, sem saber como responder àquela pergunta. A mãe cruza os braços, pronta para fofocar, e com um leve rubor nas bochechas e um grande sorriso pergunta a Penny se ela gosta dele. Penny, com o mesmo sorriso, ri desconfortavelmente e pede para não falar sobre isso agora. Mas, em sua mente, ela grita, como eu poderia gostar de alguém como ele? Ela decide que vai falar com ele quando tiver a chance. A voz de Penny se torna séria. Ela coloca a xícara de chá no pires com um ornamento dourado e diz que há algo mais importante agora. Com um olhar determinado, a garota olha para a mãe e anuncia que quer ver se seu poder divino pode curar a doença dela. A mãe, surpreendida, tenta tranquilizá-la, afirmando que está bem e que Penny não precisa se esforçar tanto. Mas a garota, com lágrimas nos olhos, corre para os braços da mãe e, com um olhar suplicante, pede para que ela ao menos tente. Os olhos da mãe se arregalam, impressionada, seja pela maturidade inesperada de uma menina de apenas 10 anos ou pela teimosia de Penny, como se soubesse algo que os outros não sabiam. A mãe sorri, tentando acalmá-la, mas franze as sobrancelhas, pedindo que ela não se apresse. Penny, obstinada, segura a mão da mãe e, com confiança, a guia até a cama. Alguns minutos depois, a mãe já está deitada, e Penny, ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Ela avisa, com uma postura adulta, que vai começar a tentar curá-la. Tentando descontrair o ambiente, a mãe sorri de forma travessa e a chama de pequena doutora. Penny aperta a palma da mãe entre as suas, encostando-a em sua testa. Num instante, uma luz amarela quente explode de suas mãos, iluminando o rosto concentrado da menina e começando a girar ao redor delas. Relâmpagos amarelos cintilam, desaparecendo aos poucos. Penny, devagar, abre os olhos e pergunta como a mãe está se sentindo. Com os olhos fechados, a mãe pensa por um segundo e, sorrindo, toca o peito com a outra mão, dizendo que a sensação é muito agradável e que seu corpo parece relaxado. Ela tenta abrir os olhos, mas as pálpebras estão pesadas. Com um bocejo, a mãe confessa que de repente sentiu muito sono. Penny, com um sorriso tranquilo,
diz que está tudo bem e que ela pode dormir, porque ela ficará ao seu lado. Já é quase manhã, o crepúsculo que cobria o quarto lentamente dá lugar à luz branca do amanhecer. Penny ainda está sentada ao lado da cama, segurando a mão da mãe, continuando a envolvê-la com seu brilho amarelado. Mas, agora, a menina começa a sentir falta de ar. Ela percebe que a doença não quer ir embora e sente que está no limite de suas forças. Seu rosto está vermelho, seus olhos cansados, ela passou a noite toda tentando curá-la. De repente, uma bola de magia negra e roxa surge do peito da mãe. Símbolos estranhos emergem dela, girando em forma de cruz ao redor da mulher adormecida. Chocada, Penny solta a mão da mãe e recua. Ela tenta decifrar os símbolos roxos, perplexa, até que eles a lançam para o lado, derrubando móveis. A garota cobre o rosto com as mãos, tentando se proteger. De repente, tudo para. Surpresa, ela olha para suas mãos, seus dedos estão cobertos de preto, como fuligem de uma fogueira. Mas, ao abrir as mãos, percebe que não é cinza. Pequenos pedaços negros voam de suas mãos como se fossem magia negra, preenchendo o quarto. Enfurecida, Penny cerra os dentes e fecha os punhos com força. Ela murmura uma maldição, mas logo olha para baixo, deprimida e assustada. Após alguns minutos, ela entende que não deveria se surpreender que nem os melhores médicos e curandeiros possam curar sua mãe. Penny encara a mãe, agora adormecida e inconsciente na cama. Ela compreende que todos estavam errados. Isso não é uma doença. Com os olhos arregalados de choque e raiva, ela murmura, isso é uma maldição. No sono, a mãe começa a se agitar, com uma expressão cansada e bochechas vermelhas. Sua respiração está pesada. Penny segurava com força o cobertor, provavelmente com febre. Ela se perguntava quem tinha lançado uma maldição tão terrível sobre ela. Com sua força atual, jamais conseguiria derrotá-lo. A garota olhava preocupada para sua mãe e começava a dizer que tinha algo a contar, mas foi interrompida por passos altos. Era Shou. Porque ele veio justamente naquele momento. Sem cerimônia, o garoto abriu a grande porta dourada, avisando que estava entrando. Penny ficou alarmada. A corrosão em sua mão não sumiria tão cedo, e como ela explicaria tudo isso para ele? Shou entrou no quarto e começou a examiná-lo. Seus olhos foram atraídos pelas janelas abertas. Por que ela dormia com as janelas abertas? Penny tentou se esconder, mas suas pantufas faziam muito barulho no chão. Imediatamente, Shou se virou para o ruído, perguntando agressivamente quem estava ali. Penny se escondeu em um amplo sofá com mesas de chá, em algum lugar atrás das folhas. Ela pressionou a mão enegrecida contra o peito, mas logo percebeu que não podia contar tudo a ele naquele momento. Com os dentes cerrados de raiva, ela pensou na mãe, que de repente piorara, com as mãos cobertas por marcas de uma erosão negra, como se tivesse usado magia sombria. Será que essa era a razão pela qual, no jogo, Penny não aceitava e nem compreendia seu irmão? Shou, furioso, continuava a vasculhar os cantos do quarto, perguntando quem estava ali. Ele se aproximava do sofá onde Penny estava escondida. A garota encolheu-se de medo, mas estreitou os olhos, pensando se deveria arriscar. Shou saiu para a grande varanda. Ainda estava escuro, com os primeiros tons de cinza do céu começando a clarear. A luz do quarto, vinda da porta aberta, era a única coisa que iluminava o olhar do garoto. Por um segundo, ele hesitou, pensando se deveria desistir. Talvez seus instintos estivessem sensíveis demais. Enquanto isso, Penny já estava longe do sofá. Ela havia descido pela árvore próxima e agora pendia metros acima do chão, segurando-se com as mãos no tronco da árvore. Ela estava bem em frente à janela aberta, respirando com dificuldade e tremendo. Ficava cada vez mais difícil para suas pequenas mãos suportarem o peso do próprio corpo. A luz amarela que vinha da janela iluminava o rosto da garota, e Penny imediatamente se tensionou, chocada ao perceber o que estava diante de seus olhos. Como se uma desgraça nunca viesse sozinha, pensou a garota, aterrorizada. Bem à sua frente estava um grande banheiro, onde Dylan estava deitado.
Seus cabelos molhados caíam sobre os ombros, envolvendo seu corpo e desaparecendo na água azul. Como se sentisse algo, ele virou a cabeça para a janela e, em choque, abriu os olhos. Ele viu Penny, desesperadamente agarrada ao tronco da árvore, pendendo sobre o chão e corada, olhando diretamente para ele. Dylan chamou seu nome e, confuso, perguntou o que ela estava fazendo. A garota tremia. Ela havia se esquecido completamente que havia um banheiro diretamente abaixo de si. Cada vez mais constrangida, Penny perguntou se ele acreditaria se ela dissesse que estava apenas admirando a lua, mas, na verdade, estava olhando diretamente para a janela de Dylan. A lua estava longe, atrás de Penny, mas, na verdade, ela estava mais interessada na vista da banheira de Dylan. O garoto lançou um olhar cético e perguntou se ela realmente estava admirando a lua em uma posição tão desconfortável. Em um segundo, ela se arranhou no tronco da árvore, envergonhada, mas ainda assim se virou para a lua, dizendo que estava especialmente bonita naquela noite. Na verdade, ela teve sorte de a lua estar visível, caso contrário, a situação teria sido ainda mais constrangedora. Dylan, com um tom zombeteiro, comentou que o interesse da Lady Gladstone em sair de camisola, subir em uma árvore de manhã para observar a lua era algo incompreensível para pessoas comuns. Irritada, Penny respondeu que isso não era da conta dele. O garoto lançou mais um olhar cínico e confuso, perguntando se ela queria que ele chamasse alguém para ajudá-la. Penny fez uma careta, mas respondeu que, naquele momento, não precisava, pois seria muito embaraçoso. No fundo, estava nervosa, raciocinando que deveria esperar até que as marcas de sua mão desaparecessem. Os dois ficaram de costas um para o outro em silêncio, até que Penny decidiu quebrar o clima. Ela o chamou pelo título e perguntou se podia fazer uma pergunta. Tirou os olhos da lua e olhou tristemente para os pés, que balançavam sobre o chão. Então perguntou, quase num sussurro, se, sendo abençoada pelo poder de Deus, ela não seria, na verdade, filha dos Gladstone. E se fosse uma pessoa comum? A silhueta de uma garota de cabelos roxos apareceu em sua memória, a personagem principal do jogo. Será que o príncipe a obrigaria a casar com ele também, usando o mesmo método? Os olhos de Dylan se arregalaram de surpresa. Depois de alguns segundos, ele perguntou, cético, se ela realmente achava que ele se importava com seu status aristocrático. Confusa, Penny pensou, não, é porque ele não forçou Claire a casar com ele no jogo. Dylan pegou um frasco de vidro rosa e mostrou para Penny. Ele o encontrou na prateleira do banheiro e perguntou se ela sabia o que era. A garota respondeu que era óleo para cabelo e que ouviu dizer que era feito de uma especiaria preciosa do Oriente. Dylan concordou, mas disse que o preço no mercado era de cerca de 17 cópicos por frasco. Colocou a garrafa no parapeito da janela e perguntou se ela sabia quanto uma pessoa comum gasta em um ano. Sem pensar muito, Penny respondeu, 10 pennies. Dylan ficou significativamente em silêncio por um momento, mas logo perguntou o que ela achava ser a razão de os aristocratas viverem em luxo. Seria a linhagem? Experiência de vida? Status desde o nascimento? Penny respondeu que achava que era apenas porque eles tinham sorte. Enquanto os filhos do povo comum passavam a vida trabalhando, vivendo na pobreza e sendo maltratados, as crianças de famílias ricas, como Dylan e ela, podiam viver vidas confortáveis e pacíficas, mesmo que não fizessem nada. Porém, ela nunca acreditou que os aristocratas deviam tomar isso como garantido. Pelo contrário, sempre tinham que pagar um preço por tudo que recebiam, como um casamento sem amor sendo o preço por uma vida inteira de riqueza. Uma imagem se formou em sua mente, ela caminhando em direção ao altar, vestida de noiva, ao lado de Dylan. Flores ao redor, mas os dois com expressões tristes e indiferentes. Após alguns minutos de silêncio, Dylan finalmente perguntou se aquilo deveria ser chamado de um relacionamento ruim. Eles se entreolharam enquanto Penny refletia sobre a pergunta. A pergunta inesperada foi interrompida por uma criada assustada, que, do chão, gritava para Penny, perguntando o que ela estava fazendo ali. Enquanto isso, Dylan saiu da banheira e vestiu um robe branco. Ele disse que, contanto que não prejudique a reputação do Império, ele não a impediria de fazer nada, depois que estivessem casados.
A criada, já confusa, começou a chamar por ajuda, dizendo que Penny ainda estava na árvore, mas foi ignorada. O garoto amarrou seu hobby e pediu para que Penny pensasse com cuidado antes de dar uma resposta amanhã. Colocou a mão no parapeito da janela e olhou nos olhos da garota, dizendo que esperava que ela fizesse a escolha certa. Um silêncio desconfortável caiu sobre os dois. Após alguns minutos, confuso, Dylan perguntou se ela sempre assistia às pessoas trocarem de roupa. Penny, sem pensar muito, concordou, acrescentando que, de repente, sentiu que o príncipe não era tão ruim assim. Ele ficou surpreso com a resposta. Penny, então, imaginou uma manifestação com representantes do proletariado, carregando bandeiras vermelhas, exigindo que se levantassem em defesa da classe trabalhadora e abolisse o sistema 996, onde o dia de trabalho começa às 9 horas da manhã, termina às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Com uma expressão confusa, Penny disse que tudo aquilo era assustador demais para ela e que se sentia muito estranha, mas, de repente, uma sensação de alívio tomou conta dela. Dylan olhou para ela surpreso enquanto o vento soprava seus cabelos longos e algumas folhas caíam ao redor. Penny, sorrindo, disse que, enquanto ele continuasse sendo um cara bobo, ainda haveria esperança de mudar as coisas. O sol estava nascendo, e o céu azul brilhante já se desenhava por trás da garota. A luz da manhã iluminava sua camisa branca com um laço verde, usada para dormir. Segurando-se no tronco da árvore, com um sorriso grande no rosto, ela declarou que não havia necessidade de esperar até amanhã, ela podia dar a resposta ali mesmo. Com confiança estampada no rosto, Penny pediu permissão para recusar a proposta de casamento do príncipe. Na luz da manhã, as flores da árvore em que Penny estava pareciam brancas e puras. Ela disse, sem hesitação, que provavelmente recusaria o contrato de casamento. Dylan soltou um suspiro frustrado e disse que entendia. A garota sorriu sinceramente, completamente despreocupada, como se não estivesse recusando a pessoa que havia ameaçado seus parentes. Tentando acalmá-lo, ela disse para ele não reagir daquela forma, explicando que sua decisão não era para evitar as obrigações aristocráticas ou os assuntos da nobreza. Com as bochechas coradas, Penny, empolgada, explicou que o povo comum é mais fraco que os aristocratas. O príncipe, ainda chocado, a encarava. Penny disse que podia explicar tudo a ele. Dylan, incrédulo, permaneceu em silêncio, esperando a explicação. Então, Penny declarou que os aristocratas viviam no luxo, enquanto as pessoas comuns trabalhavam incansavelmente, mas, ao mesmo tempo, só conseguiam viver vidas tranquilas e felizes graças aos próprios aristocratas. Com um olhar confiante, ela afirmou que, para ela, não havia realmente muita diferença entre o povo comum e os aristocratas. A única razão pela qual a aristocracia se considerava superior era por acreditar que eram mais fortes, e, por isso, exerciam pressão sobre os mais fracos. Dylan continuava a olhá-la, incrédulo, pela janela. Penny continuou dizendo que, na verdade, havia muitas outras maneiras de cumprir seu dever como aristocrata, e que o casamento não era a única forma de fazer isso. A garota estende a mão e coloca as pontas dos dedos sob os raios do sol. A erosão negra já havia desaparecido, e ela diz que acredita que o poder divino deveria, na verdade, ser utilizado em benefício do império. Mas, por outro lado, tem certeza de que o príncipe será capaz de ajudar qualquer um que precise. Dylan observa surpreso por mais alguns segundos, mas, após essas palavras, um sorriso malicioso aparece em seu rosto. Ele pergunta se pode confiar nela. A garota fica em silêncio por alguns segundos e, com um sorriso envergonhado, admite que, na verdade, ela também precisa do poder do imperador, embora, naquele momento, suas palavras não soem muito convincentes. Nervosa, ela agita os braços em uma tentativa de se defender. Dylan observa e então pressiona a mão contra os lábios, explodindo em uma risada alta e incontrolável. Essa é provavelmente a primeira vez que ele demonstra suas emoções de forma tão natural e honesta. Atrás dela, a garota faz uma careta zangada. O rapaz para de rir e a encara com um olhar divertido. Ele coloca a mão sob seu queixo e diz baixinho que Penny se revelou muito mais interessante do que ele imaginava. Zangada, ela ameaça-o com o punho e pergunta se isso significa que Dylan concorda com ela.
De repente, ele se aproxima da garota e olha pela janela, apoiando o corpo no peitoril, enquanto sustenta o queixo com a mão direita, sorrindo sinceramente para a surpresa de Penny, se ela desejar. Penny levanta a mão como se pedisse permissão para responder e pergunta se há algo que ela possa fazer, já que agora são aliados. O rapaz murmura em concordância. De repente, ela se aproxima do rosto do príncipe e o atinge na testa com o dedo indicador, fazendo-o recuar ligeiramente. Despejando toda sua irritação, ela lamenta que Dylan está crescendo para se tornar terrivelmente narcisista. O rapaz fica genuinamente atônito. Ele pressiona a mão no ponto do impacto, com uma expressão magoada e irritada ao mesmo tempo. Isso certamente o pegou de surpresa, dificilmente alguém já havia feito isso antes com o herdeiro do império. Ele irritado pergunta o que foi aquilo. Penny responde que, se ele não quisesse, deveria ter recusado antes. O príncipe, emburrado, pede que ela pare de rir dele. A garota cruza os braços, irritada, e explica que, se ele aprender a expressar claramente seus pensamentos e sentimentos, sua outra face irá aparecer. Ela continua falando com o rapaz confuso, como se soubesse de algo, e acrescenta que, então, Dylan definitivamente terá alguém que o ame. Ele a encara com uma expressão vazia. Penny sorri genuinamente, mas faz uma cara inocente enquanto suas bochechas ficam vermelhas. A luz do banheiro ilumina sua expressão, tornando-a ainda mais suave. No final, a garota pede a ele que não seja no futuro da maneira que é agora. Ela diz isso com um olhar angelical, como se estivesse oferecendo o melhor elogio. A infeliz criada ainda está lá embaixo, chamando Penny. Ela pergunta de novo o que a garota foi fazer na árvore. Finalmente, Penny decide parar de ignorá-la e se desculpa, dizendo que descerá em breve. Quando vira a cabeça, Dylan está rindo incontrolavelmente novamente, seja pelas palavras dela ou pela situação. A garota infla as bochechas, irritada, e pede para ele parar de zombar dela. O rapaz sorri sinceramente sob os raios do sol da manhã e ainda esfrega o local do impacto em sua pele delicada e clara. O ponto imediatamente ficou vermelho e começou a escurecer com o vento soprando. O cabelo já parecia seco, eles haviam passado muito tempo conversando assim. Ele se desculpa, mas explica que desta vez Penny parecia séria demais ao dizer tudo aquilo. Dylan sorri suavemente, mas sua voz se torna mais séria, com um toque de amargura, enquanto diz que ninguém jamais havia lhe dito tais palavras antes. Seus olhos vermelhos, que antes pareciam frios, agora olhavam tristemente para baixo, perdidos em algum lugar. Lembranças passam por sua mente, de pessoas o chamando de Sua Alteza e Sua Majestade Real, dizendo você é tão maravilhoso, há rumores sobre você, você deve fazer isso, espero que mantenha sua elegância. Essas palavras, cheias de apoio, não pareciam destinadas a ele, mas ao príncipe, a imagem de Sua Majestade Real, uma expectativa esmagadora. Era como se o tivessem preso ao castelo de uma imagem imaginária. O garoto explica que seus pais e todos ao seu redor sempre lhe disseram para se comportar como alguém da realeza. Ele se imagina sem emoção, envolto em uma capa real vermelha, como uma peça de xadrez de um rei brilhando dentro de seu peito, transformando-o em uma espécie de manequim. Dylan compreende que, pela primeira vez, alguém lhe disse para falar com sinceridade. Ele sentiu como se uma máscara caísse de seu rosto. Com um sorriso gentil, ele se inclina na direção de Penny e pergunta se ela quer ouvir a verdade. A garota fica surpresa por um segundo, mas concorda com uma expressão séria. Ele, então, diz que, na realidade, não gosta muito de gatinhos. Penny o olha surpresa, sem entender o que ele queria dizer. Talvez ela não se lembrasse de como ele teimosamente a chamou de gatinha quando se conheceram pela primeira vez. Ele continua, passando a mão pelo cabelo dourado dela e, depois, soltando os cachos, colocando a mão sob o queixo dela novamente, examinando-a com interesse e ternura. As folhas verdes giram ao redor dos dois. Ele então diz que, se tivesse que escolher, o garoto faz uma pausa, flertando, ele definitivamente escolheria a cor dourada do cabelo de uma garota tão adorável. Já é fim de manhã, e o céu azul vivo ilumina a rua movimentada, com aristocratas, edifícios antigos, pessoas e a carruagem verde do príncipe. Penny sai dela segurando a mão da criada.
Ela já trocou sua camisola por um grande vestido elegante cor-de-rosa, suas tranças desgrenhadas foram transformadas em longos cachos dourados que caíam suavemente sobre os ombros, e um pequeno broche em forma de flor era visível acima de sua orelha. O príncipe permanece na carruagem. A garota diz que, se ele precisar de ajuda, ela escreverá todos os detalhes em uma carta e enviará para Dylan dentro de alguns dias. Ele sorri benevolente e diz que entendeu tudo. Em seguida, ele desvia o olhar para a frágil criada com um pequeno rabo de cavalo ao lado de Penny, que imediatamente faz um gesto afirmativo com a cabeça. O rapaz pergunta se é normal ela levar apenas uma serva. Penny responde que tudo ficará bem e pede para que ele não subestime aquela criada. Para confirmar suas palavras, a mulher estala os dedos de forma ameaçadora. Penny acrescenta, com um sorriso satisfeito, que sua criada na verdade tem muita força. Para demonstrar, a criada, de repente avança e, agachando-se, quebra um pedaço de pavimento. O príncipe, tremendo, concorda que isso foi realmente impressionante. Com um olhar gentil, Dylan pede à garota que tome cuidado durante a viagem. Ela pisca de forma animada e acena, dizendo que entendeu tudo. Graças à noite anterior, eles parecem muito mais próximos. Enquanto a carruagem se afasta lentamente, Penny e a criada observam. Uma garota com um rosto inocente e infantil continua acenando adeus para o príncipe, mas assim que os cavalos desaparecem ao longe, o semblante de Penny muda instantaneamente. Depressão e tristeza distorcem suas delicadas feições. Ela se pergunta desesperadamente se deveria ter ficado em silêncio, mas pelo menos Dylan não seguirá adiante com as cláusulas do acordo, ou pelo menos é o que ela espera. Embora a probabilidade seja pequena, a possibilidade de uma conexão entre a família real e a maldição de sua mãe não pode ser descartada. Determinada, Penny decide descobrir mais informações. Diante de um edifício alto de madeira, ela percebe que se trata de uma taverna. Como em um jogo, a garota recorda as janelas ao redor dos personagens que as descrevem. O taverneiro a saúda gentilmente, e Penny pensa que foi uma boa ideia ir até ali, pois não há lugar melhor para coletar informações. Por exemplo, o mais jovem líder de cavaleiros da história treina com um grande mago. Penny olha para eles, mas na verdade, o que vê é um cavaleiro bêbado, com espuma de cerveja ao redor dos lábios, rindo alto no ouvido de um mago de cabelos verdes e forçando a garota irritada e seu exército de apoiadores a terminar a bebida. Em seguida, a garota percebe um bardo bebendo discretamente em um canto da taverna e se interessa em conversar com ele. Suas roupas elaboradas, o chapéu branco e os longos cabelos sugerem que ele pode ser algum tipo de jovem príncipe. Ali perto, uma garotinha mastiga um pedaço de torta de maçã. Na verdade, ela é uma bruxa que vive há mais de 1000 anos. Penny passa por ela, e a pequena bruxa olha com interesse, enquanto um gato branco gira em volta da mesa, exigindo um pedaço de torta. Penny desvia o olhar, dizendo mentalmente para ela continuar comendo, hoje, não está procurando por ela. A garota para em algum lugar no meio da taverna, cercada pelo barulho. Alguém, em algum lugar, está brigando. A criada olha naquela direção com interesse, enquanto Penny reflete que, embora este lugar esteja cheio de pessoas talentosas, ele é também um imã para problemas. Como que em resposta a seus pensamentos, um grito alto interrompe seus devaneios. Seu marido agarra a funcionária da taverna pelo colarinho e, agressivamente, exige vinho, chamando-a de surda. A garota, com cabelos roxos, tenta se defender, erguendo as mãos na frente do corpo e explicando que ele ainda não pagou. O homem a interrompe, gritando novamente, mas ela insiste que o barulho é insuportável ali. Ele está sujo, com olheiras escuras e um pequeno bigode acima da boca. Grita de novo, perguntando o que há de errado e acusando-a de desprezá-lo. No final, ele desfere um golpe, empurrando a garota, que cai no chão e grita de dor. Encolhida, ela pressiona a mão contra o peito, com lágrimas nos olhos, dizendo rapidamente que não quis dizer aquilo e concordando com ele. Penny fica surpresa, é a mesma garota que encontrou no templo daquela vez. Por que ela voltou a se misturar com essa multidão de estranhos? Ela nem sequer tentou mudar. Desta vez, a presença de Penny não faz diferença, pois a multidão é densa demais.
Menos um problema, pensa a garota, jogando um olhar triste para a cena, mas mentalmente se despedindo dela. Meramente carne de canhão, diz a si mesma. Enquanto isso, o homem do outro lado da taverna está sendo encarado pelo grande mago, pela garota de cabelos verdes que estava bebendo vinho e pelo cavaleiro que recentemente gritava em seu ouvido. A garota chama Penny de Senhora Gladstone, surpreendendo-a. Penny se vira e vê a menina, que está sentada, pular imediatamente de onde estava e correr até ela com olhos brilhantes. A menina agarra as mãos de Penny e as segura próximas ao rosto, perguntando, com uma expressão de felicidade que logo faz seu rosto corar, se é realmente ela ou se está sonhando. Seus olhos azuis olham para Penny com adoração, deixando-a ainda mais confusa. Atonita, Penny pergunta o que está acontecendo. A menina, carinhosamente, pressiona a mão de Penny contra o próprio rosto e murmura com entusiasmo que Penny sempre aparece quando ela está em perigo. Ela se pergunta em voz alta se Penny é um anjo ou talvez uma deusa. Irritada, Penny pede para que a menina não ignore suas perguntas. Sentindo-se um pouco constrangida, Penny franze a testa e pergunta se a garota está muito ocupada, já que parece estar distraindo-a. A menina, surpresa, exclama que isso não é verdade de jeito nenhum e pede que Penny espere um momento enquanto ela resolve os problemas. Virando-se para o marido, a garota o encara enquanto ele sorri com arrogância e diz que, talvez, se ela se ajoelhasse e implorasse, ele pensaria em perdoá-la. Mas então o sorriso desaparece instantaneamente, transformando-se em pavor. Ele grita, assustado, ao ver a lâmina de uma faca apontada diretamente entre seus olhos. Com um olhar vazio e enlouquecido, a menina se apoia na mesa, com a mão segurando um pequeno punhal que ela agita indiferentemente em sua direção. Em uma voz baixa e perturbadora, ela pede desculpas, dizendo que agora há uma pessoa muito, muito importante em sua vida, alguém que não pode ser deixado de lado, alguém que deve ser aceito. Com os olhos arregalados e de forma ameaçadora, ela sugere que o homem saia da taverna o mais rápido possível. Desesperado, o homem pede desculpas e corre em direção à porta, saindo embaraçado. Penny, preocupada, observa enquanto ele cruza o limiar. Enquanto isso, a garota de cabelo roxo guarda a faca como se nada tivesse acontecido. Penny, em estado de choque, olha para a menina com horror, pensando em como tudo aquilo é assustador. O tom de voz da garota logo muda para algo suave. Ela toca gentilmente a mão de Penny novamente e, com um sorriso, diz que está feliz em vê-la novamente, chamando-a de Senhora Gladstone mais uma vez. Seu rosto se ilumina de admiração, as bochechas coradas e os olhos brilhando. Nervosa, ela entrelaça os dedos, pressionando as mãos contra o peito e suspira apaixonadamente, dizendo que talvez suas reuniões tenham sido escritas pelo destino. O vento sopra seus cabelos roxos e o vestido, enquanto coraçõezinhos parecem flutuar ao seu redor. Penny, visivelmente preocupada, sente o sangue fugir de seu rosto. Ela pensa consigo mesma que as coisas deram muito errado mais uma vez. Na mesa, há um prato com um pedaço de torta e um biscoito. A garota se desculpa, dizendo que deveria ter oferecido o jantar a Penny. Ela responde que está tudo bem, que está satisfeita. As duas estão sentadas em um salão espaçoso, semelhante a uma sala de jantar, com várias mesas ao redor. Há muitas pessoas hoje, formando pequenos grupos nos cantos do café. Penny tenta desconversar, pensando em como é fácil a menina mudar de humor, mas, preocupada, fica de olho nela até que o punhal reapareça. A menina a chama de Senhora Gladstone novamente, mas dessa vez Penny a interrompe, pedindo que a chame apenas pelo primeiro nome, afinal, elas têm a mesma idade. Imediatamente nervosa, a garota responde que nunca se atreveria a fazer isso. Excitada e corada, ela se pergunta se seria apropriado chamá-la pelo primeiro nome logo no segundo encontro, e o que isso poderia significar para elas. A sugestão inesperada desperta uma estranha fantasia em sua mente. Penny, agora enrubescida, inclina-se sobre a menina, desliza os dedos sobre seus lábios e a encara profundamente nos olhos, antes de perguntar, em um sussurro, se pode fazer uma pergunta. A garota fica imediatamente envergonhada, mas rapidamente afasta esses pensamentos. Não vai funcionar assim, elas ainda são muito jovens. Na próxima fantasia, ela se imagina com Penny, adultas e vestidas de noiva.
Ela segura um buquê de rosas cor-de-rosa, enquanto Penny se inclina contra suas costas e pressiona os lábios em sua orelha. Parece sussurrar algo agradável, corando levemente, e aperta a palma da mão da garota com a esquerda, como se estivessem dançando. Ela pensa sobre o casamento, ainda tem que. Aqui, exclama, cheia de emoções, levantando a mão. Posso. Aplausos. Na verdade, Penny tem medo de tal reação. Ela disse algo estranho? Então, lhe ocorre que ainda não sabe o nome da garota de cabelo roxo, e imediatamente pergunta. A garota se surpreende e se apressa em se apresentar, segurando a barra do vestido com a mão direita, colocando a esquerda sobre o coração e fazendo uma reverência, como uma verdadeira aristocrata. Com olhos brilhantes e um rosto encantador, quase de boneca, ela anuncia: meu nome é Claire Rodrigues. Penny fica sem palavras, atônita por alguns segundos, até que finalmente questiona seu nome, achando que ouviu errado. A garota repete que seu nome é Claire. Penny, parecendo perdida, com os olhos vidrados, olha além dela e exclama em voz alta que seu nome é muito bonito. Sua mão, que segurava a xícara de chá, começa a tremer incontrolavelmente. Uma única coisa gira em sua mente: ela é um corpo inerte. Desde sempre, a protagonista esteve no papel de substituta em todos os jogos, ou ficava de costas para o jogador, ou seu rosto estava borrado. Por isso, ela não a reconheceu. Mas ela é a protagonista do jogo. Penny se agarra à cabeça em choque, lembrando de cenas do jogo, Claire sorrindo com Show Dylan, segurando delicadamente sua mão, e um homem de cabelos grisalhos e um tapa-olho a envolvendo em um abraço protetor. A garota pensa, animada: claro, se olhar tudo dessa forma, agora fica claro porque, cada vez que encontrou Penny, acabou em situações tão desagradáveis. Mas sempre havia pessoas por perto que a salvaram. Ela é a personagem que se envolve em aventuras, e essa é sua principal característica. E o que fazer agora? Penny pensa confusa, decidindo que é melhor dizer que tem assuntos urgentes e sair correndo. Ela coloca as mãos sobre a mesa e, nervosa, começa a falar. Claire interrompe imediatamente, perguntando se ela está bem, pois a garota não parece muito saudável. No final, Claire timidamente baixa os olhos e esconde as mãos atrás das costas. Ela se sente envergonhada, mas, tristemente, diz que, claro, é desagradável comer com ela é uma pessoa comum, do povo. Não ficou nenhum traço de suas ousadas fantasias sobre o casamento. Penny imediatamente esquece seu plano de fuga rápida. Ela nega os tristes pensamentos da garota, dizendo que está tudo bem e, no geral, o prato está muito gostoso. Para confirmar, Penny pega uma colher e começa a devorar a comida rapidamente. Claire ao lado dela parece florescer. Ela bate palmas e diz que está muito feliz em ouvir isso. A garota pensa que talvez valha a pena estabelecer um relacionamento com Claire, afinal, no jogo, a protagonista costumava estar cercada por pessoas talentosas. Ela pode perguntar a ela sobre isso. Um garçom se aproxima e coloca no mesa um prato de frutas que pediram. Claire imediatamente pede ao marido para trocar a manga do prato por outra fruta, já que Penny é alérgica a ela. Surpresa, a garota pergunta como ela sabe disso. Claire explica animadamente que um vizinho lhe contou, ele mora não muito longe e é aluno do Sr. Gladstone, o irmão mais velho de Penny.